E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar aqui sobre Rua do Medo 1666, a terceira parte da trilogia de filmes de terror que está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu faço vários vídeos de filmes que necessitam aí de um final explicado. Então quem curte esse tipo de tema, esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Rua do Medo 1666 é a terceira parte da trilogia de terror que a Netflix disponibilizou pra gente. Então, nessa terceira parte a gente vai acompanhar a Dina e o Josh tentando acabar com a maldição de Shadyside e, em consequência disso, salvar Sam da possessão que ela está tendo. Após reunir então os restos mortais de Sarah Fierce, Dina vai ser transportada para 1666 e vai presenciar toda a história de Sarah e o que realmente aconteceu com ela. E assim ela vai conseguir achar uma forma de acabar com essa maldição que assombra Shadyside há muitos e muitos anos. A terceira parte do filme eu percebo que ela tem um andamento muito bom. Confesso que é uma parte na qual a gente não vê muitas cenas de tensão ou muito suspense ou terror mesmo. E simplesmente é nos contada a história de Sarah Fierce, que era considerada a vilã aqui dessa história. Os momentos de tensão mesmo fica para o último ato, que eu acho que é bem convincente, mas também o filme oferece uma reviravolta bastante interessante, bastante coerente com o que o filme estava propondo. Eu gostei bastante dessa reviravolta e eu acho que essa trilogia, essa trama, ela consegue fechar mesmo a história de uma forma satisfatória. Tanto na primeira quanto na segunda parte também temos referências aí de outros filmes de terror, né, do gênero slash ao tempo todo. A gente vê essas referências e no certo ponto eu percebo aqui nesse terceiro filme que ao mostrar a história de Sarah Fierce, a gente pode também pegar um pouquinho de referência do filme de terror A Bruxa. Então assim, o filme ele consegue fazer suas homenagens, ele consegue fazer uma referência a outros filmes, mas você vê que não é de uma forma exagerada, é de uma forma bem discreta e que dá contornos aí para o que a trama está sugerindo e o que a trama quer desenvolver para a gente nessa história. E também não posso deixar de falar que a trilha sonora continua incrível, inclusive já quero uma playlist com todas as músicas dessa trilogia que está excelente. Não sei se na Spotify tem, mas quero escutar essa trilha porque a trilha desse filme é incrível. Vamos começar então a parte de final explicada. Eu vou contar então o que aconteceu e as reviravoltas que a trama traz. Se eu não falei alguma coisa ou se ficou algo que vocês não entenderam, já pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos e eu vou tentar respondê-los também. Então vamos começar aqui. No meu segundo vídeo eu apresentei uma teoria do que eu achava que poderia acontecer, né, nessa terceira parte, e eu acertei em partes, né, porque eu imaginava que a Sarah não seria a verdadeira vilã, a pessoa responsável pela maldição de Shadyside. Então, como eu tinha dito no vídeo, eu achava que ela simplesmente estava tentando mostrar para as pessoas que tocavam ali no seu corpo, nos seus restos mortais, o que aconteceu com ela, para de fato essas pessoas conseguirem lutar, conseguirem salvar Shadyside dessa maldição. Então Sarah realmente ela só queria alertar o que estava acontecendo, mas por conta dos acontecimentos de 1666, ela acabou levando a culpa e acabou sendo considerada uma bruxa responsável por tudo de ruim que estava acontecendo. Em 1666, a gente descobre quem é o verdadeiro vilão dessa história, que é o Solomon Good. O Solomon Good, ele é descendente de um personagem que estava participando aí da história, que estava ali bonzinho, ajudando os outros e estava passando completamente despercebido. A gente não estava desconfiando dele, né? Pelo menos eu, num certo ponto, não desconfiei, que é o policial Good, né? Que a gente vê, o policial lá de Sunnyvale. Então, esse Solomon, ele, em 1666, em decorrência de várias tragédias pessoais que ocorreu na vida dele, com a morte de seus filhos e de sua esposa, ele tem
a ideia então de fazer um pacto com o demônio para ter mais sorte, para ter sucesso aí no restante da sua vida. E então ele vai atrás daquela viúva que a gente confere lá no filme, ela tem um livro e esse livro tem o nome ali dos demônios e esse então foi o meio na qual o Solomon utilizou para poder fazer o pacto lá com o demônio. Só que para fazer esse pacto ele tinha que fazer algo em troca, né? Para conseguir esse sucesso, para conseguir que sua vida dê tudo certo, o Solomon tem que fazer algo em troca para o demônio, né? E aí, no caso, ele tem que sempre indicar uma pessoa para cometer assassinatos. Então, o demônio, ele precisa que sangue de inocentes sejam derramados por anos e anos, e isso vai passando de geração a geração. Então, começa no Solomon, que fez o pacto, e vai passando pelos seus descendentes. Por isso que a gente percebe que o policial Nick, né, ele tem medo do legado dele no segundo filme, ele fala que não quer seguir o legado dele, ele não quer ser policial, mas não era só em questão da profissão, e sim do que ele tinha que se tornar e o que ele tinha que fazer quando ele se tornasse mais velho. Então ele já sabia o que poderia acontecer e ele sabia do legado e da coisa horrível que ele tinha que carregar para o resto da vida. Só que ele acaba, né, aceitando isso muito bem, até porque ele continua ali o legado da família e continua passando o nome das pessoas aí para poder essas pessoas serem possuídas e se tornarem os assassinos da vez, para promover então a matança que acontece em Shadyside. Então nós vamos ver que Sarah, ela vai ser acusada injustamente, ela vai ser escolhida por todas as coisas ruins que vão começar a acontecer na vila na qual ela morava. E isso tudo eles vão utilizar justificativa só porque ela tinha um romance, um relacionamento com a Hannah, a filha do pastor. Então a gente percebe que a primeira vítima ali do pacto que o Solomon fez foi o pai da Hannah, o pastor, que se tornou um assassino e matou várias crianças ali daquela vila. Além disso, depois do pacto, a gente percebe que a vila onde Sarah morava é levada completamente a um caos. A gente percebe que nada dá certo naquele lugar, as frutas começam a apodrecer, os animais começam a agir de forma estranha. Então, assim, tudo começa a se tornar muito sombrio e tudo naquela região começa a dar errado. Então, eles precisam achar alguém que, para eles, fez algo ruim e que, num certo ponto, seria responsável por estar causando essa maldição. Eles vão culpar Sarah e, no final, ela vai descobrir que foi o Solomon que fez o pacto. Só que não dá tempo mais, não tinha como ela se salvar. Em consequência disso, a Hannah também seria vítima, seria morta por conta disso. Então, para salvar a Hannah, ela vai e confessa, né? Ela diz que ela é a culpada por tudo isso, que ela é bruxa, e ela vai tentar, então, salvar a Hannah, tirando ela e não atribuindo culpa a ela. Sarah, então, ela assume a culpa porque ela quer salvar a Hannah. Ela sabe que as duas não sairiam vivas dessa situação, mesmo ela sabendo que o Solomon era o verdadeiro culpado e o que ele tinha feito. Então ela faz uma promessa no momento em que ela vai morrer. Então ela faz uma promessa que um dia ou outro todo mundo vai descobrir a verdade, todo mundo vai saber o que aconteceu de verdade com ela e Shadyside, né, as pessoas dessa região vão ser libertas dessa maldição. Então, por isso que quando as pessoas tocam nos restos mortais dela, a Sarah mostra o que aconteceu com ela. Uma outra coisa interessante também é aquela rocha gosmenta, né, onde saem aqueles assassinos, né, as almas dos assassinos de Shadyside. Eles saem de lá no momento em que uma pessoa encosta no osso ali da Sarah Fier. Por quê? Porque eles sabem que uma pessoa teve visões do que poderia ter acontecido com ela. Então ela precisa ser morta para que a família Good não seja descoberta do que eles andam fazendo. Depois então de ver o que aconteceu de fato com a Sarah, a Dina descobre que para salvar Shadyside da maldição é necessário matar então o descendente do Solomon, que é o policial Nick. E é o que ela vai fazer, né? Ela vai reunir com o Josh, com a Ziggy e com um outro rapaz lá que o Josh conheceu na delegacia. E eles vão arquitetar um plano para matar o policial e eles vão ter êxito. Dessa forma, a maldição
vai acabar. Tanto é que nas cenas finais a Dina e a Sam, elas saem pela casa ali do policial Nick, e aí quando elas estão na porta da casa deles, ela vê um acidente de trânsito, ou seja, a proteção que Sunnyvale tinha já não contém mais, então a maldição foi quebrada. Tem também uma ceninha final que mostra que a maldição acabou, que tudo foi sumindo e ficando somente o livro lá que pertencia à viúva, livro na qual o Solomon utilizou para fazer o pacto dele. No final a gente vê que uma pessoa pegou esse livro e provavelmente eu acho que isso é algo que a Netflix deixou para uma possível continuação, uma possível trilogia, contar aí outra história, outras maldições que vão ocorrendo das pessoas que utilizaram esse livro. Se tivesse uma continuação, né, se tivesse uma nova trilogia, eu acho que eu ia gostar bastante. Eu acho super válido fazer também filmes de terror desse gênero. Eu acho que a Netflix acertou em trazer essa trilogia e eu gostei bastante, principalmente da conclusão aí dessa história. Minha nota para a terceira parte, né, para Rua do Medo 1666 é nota 4. O que vocês acharam do filme? Deixa aqui nos comentários sua nota, se vocês gostaram da conclusão, me conta aqui nos comentários que eu gosto de ler todos. Vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, o @ForçaNerd, porque lá também eu falo de filmes, séries e também falo de curiosidades, então me segue lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou esperar então vocês no próximo. Até mais!